Bom, alguém conhece o nome William Reich? Todos são estudantes, né, do curso. Todos estão estudando teorias da personalidade. William Reich foi um discípulo, inicialmente um discípulo de Freud, né? Ele entrou para o movimento psicanalítico mais ou menos em 1920, 1919, 1920. Ele conheceu Freud, ele era estudante de medicina, estava fazendo um seminário sobre sexualidade, que já era uma área de interesse dele, e ele descobriu Freud, procurou, Freud deu uns livros, gostou muito dele, achou ele muito interessado. E nessa época ele tinha 20 e poucos anos, e já tinha, é importante falar também que a obra não existe separada da vida da pessoa. Há muitas questões polêmicas na vida do próprio Reich, né? Ele tem uma biografia que ele escreveu com mais ou menos 20 e poucos anos, 22, 24 anos, que é chamada Paixão de Juventude. Eu acho até que já está traduzido em português. E ele fala da vida dele, da infância dele. Ele diz que a vida sexual dele começou aos 4 anos de idade com as empregadas da fazenda onde ele vivia. E também ele assistia, via de longe, a mãe tendo relações sexuais com o professor dele. Ele morava numa fazenda no interior da Europa e naquela época os fazendeiros contratavam professores para morar na fazenda e educar os filhos. A mãe dele teve um caso com esse professor e ele assistia isso pela fresta da porta. E passou algum tempo, ele não aguentou de culpa, contou para o pai. O pai ficou muito deprimido, a mãe ficou deprimidíssima, morreu. Mais um tempo depois, o pai morreu também, ficou doente. Enfim, ele ficou órfão muito cedo, com 15, 16 anos. E carregando uma culpa enorme por isso, né? Era uma pessoa com uma inteligência especial, né? Quem olhar desprovido de preconceitos para a obra dele, vai ver que não era qualquer pessoa que era capaz de fazer aquelas conexões todas que ele fazia. Uma pessoa marcada por um conflito ligado à sexualidade muito forte, teve que ir para a guerra. A fazenda dele, que ele foi herdeiro, foi invadida pelos russos, ele perdeu tudo, e teve um tutor que dava alguma mesada para ele, sobrou ele um irmão, que também morreu depois, era uma pessoa que perdia muita gente. Enfim, ele entra como estudante de medicina no movimento psicanalítico, e logo ele se torna um psicanalista muito cedo, muito jovem. Estuda Freud, estuda as obras de Freud nessa época. E o interessante, que eu vou marcar aqui, talvez avançando um pouco no tempo, é que não há nada escrito de Freud. Freud tem relatos que ele começa a fazer críticas, eu acho que foi mais ou menos em 1914, se não me engano. Ele começou a fazer críticas a Jung, a outros psicanalistas, tentando sustentar a identidade da psicanálise. E muita gente bota Freud nesse pacote. Só que em 1914, Freud, Reich nem estava, era um garoto, não estava nem, tinha 17 anos nessa época. Nem estava no movimento psicanalítico. Os conflitos teóricos foram surgir mais tarde de Reich em relação ao caminho que a psicanálise estava tomando na época. Porque o Freud era médico e ele pensava a biologia, ele pensava o psiquismo como uma expressão da biologia. O Reich se afinou com isso. Depois, a psicanálise foi tomando um outro rumo, até por uma questão de sobrevivência, perseguição aos judeus, todo aquele conflito que havia, que hoje é história, né, que havia na época, e a psicanálise foi tomando uma identidade diferenciada. E até 1934, que foi quando Reich foi desligado do movimento psicanalítico, ele acreditava que ele trabalhava fielmente pelas ideias, sustentando as ideias de Freud, né? Então, que a sexualidade emergiria do biológico, a atividade psíquica emerge
do funcionamento biológico, né, não haveria essa separação. E a teoria psicanalítica foi se tornando muito uma teoria mental, né, uma teoria psicológica, e eu já ouvi psicanalistas dizer, não, isso aí é coisa do corpo, não tem nada a ver. Né? Uma coisa, Lacan tem a diferença entre necessidade, demanda e desejo, coloca o desejo como se fosse também algo distinto do que acontece no corpo. Né? Hoje em dia, com a neurociência, a gente pode dizer que nada acontece sem passar pelo corpo. Né? Einstein já entendia isso. Psicólogo desde 1980, formado pela Universidade de Santa Úrsula. Nessa época, eu já me considerava um haitiano, embora eu estivesse aprendendo coisas de psicoterapia, eu estudei um pouco de terapia rogeriana, de psicanálise. A psicanálise sempre teve por trás de todo esse movimento de estudos. Né? Eu fiz uma formação que foi considerada uma formação em organoterapia ou orgonomia, no CIO, Centro de Investigação Hormonômica do Rio de Janeiro. Foi a primeira instituição que começou a funcionar mais ou menos em 1984, foi a primeira instituição haitiana a se estabelecer no Rio de Janeiro. Os anos 80 eram anos de muita febre, muita mobilização de corpo, a gente já estava muito calado, né, por causa da ditadura e tal, e nos estabelecemos ali num cenário de investigação dessa ligação corpo-mente, e fomos estudando essas coisas em conjunto, em paralelo. Né? Eu procurei sustentar a minha identidade profissional como terapeuta haitiano. Agora, hoje, o que eu faço tem a ver com o acúmulo desses que fui incorporando ao longo do tempo pelas necessidades da clínica. Né? A clínica me exigia, o paciente me exigia que eu entendesse melhor como lidar com a problemática que estava aparecendo, então eu ia buscar recursos em outras fontes. Na década de 90 eu resolvi estudar hipnose, fui começar pela hipnose clássica, ver como é que é isso, né? Por que eu não aprendi isso na faculdade, como é que se faz isso? E aí descobri um outro universo de recursos técnicos muito interessantes. Estudei hipnose ericksoniana, interessava as estratégias de comunicação, né? E não tanto a ideia de dar uma sugestão, colocar uma sugestão inconsciente de alguém para que aquilo tivesse um efeito curativo, né? Embora muitos tenham isso. Depois nessa época eu conheci o EMDR, e me tornei uma figura importante no EMDR, porque eu organizei os primeiros cursos no Brasil e descobri no EMDR um recurso, uma ferramenta terapêutica muito valiosa. A gente vai falar um pouco depois sobre isso. Se for mal usado, é igual o antibiótico. Se for mal utilizado, faz bobagem, mas se for bem utilizado, salva a vida da gente. Né? Então, o EMDR também é uma técnica de reprocessamento de memórias traumáticas. Nessa época conheci a experiência somática do Peter Levine, também me formei nessa escola. Recentemente terminei uma pós-graduação em neuropsicologia, para entender melhor como está esse cenário aí da neurociência. A biografia do Reich, eu comecei a falar um pouco sobre ela, mas não vamos perder muito tempo com isso. Sugiro que quem tiver interesse dê uma olhada no... Esse livro tem uma biografia, aliás, porque se fala de Reich ali, está muito bem explicado. Né? Tem poucas distorções. As distorções sobre Reich são enormes. Né? Falam coisas horríveis que ele nunca disse. Por exemplo, ele nunca disse que ia curar o acumulador de energia. Mas